Medidas de comprimento. Antigamente não havia uma medida padrão para se medir as coisas. As pessoas usavam o palmo ou o pé para fazer medições. Mas isto trazia muita confusão, porque a medida do palmo e do pé das pessoas não é igual para toda a gente. Então, houve necessidade de criar uma medida padrão, uma medida que a maioria das pessoas utilizasse. E inventou-se o metro. O metro era assim um pau comprido de madeira e o seu tamanho era mais ou menos a medida que vai do chão aqui à parte de baixo da janela ou à parte de cima de uma varanda, o parapeito da janela ou da varanda. Então, as pessoas ficaram muito contentes porque já tinham uma medida que quase toda a gente usava. Mas criou-se um problema. O metro era desta altura e havia necessidade de medir objetos mais pequenos e objetos maiores que o metro. Então, para os objetos mais pequenos, dividiu-se o metro em 10 partes iguais e criou-se o decímetro. Então, pegou-se no metro, que era assim um pau muito comprido, dividiu-se em 10 partes iguais, dividiu por 10 decímetro. O decímetro é mais ou menos o tamanho de uma caneta. Não é das esferográficas, que as esferográficas são um bocadinho maiores. É das canetas que tu costumas trazer para a escola. Então, o decímetro é a 10ª parte do metro. É o metro dividido em 10 partes iguais. E cada parte chama-se decímetro. Mas havia necessidade de medir coisas ainda mais pequenas que o decímetro. Então, dividiu-se o metro em 100 partes iguais e criou-se o centímetro, que é mais ou menos a largura do teu lápis. Aí na tua régua, do 0 ao 1 é 1 centímetro, depois do 1 ao 2 é outro centímetro, do 2 ao 3 outro centímetro. Então, o centímetro é o metro dividido em 100 partes iguais. O centímetro é a 100ª parte do metro. Mas, para medir coisas ainda mais pequeninas, como a cabecinha de uma formiga, teve que se dividir o metro em 1000 partes iguais. E criou-se o milímetro. Então, havia o metro, que era a medida padrão, que vai do chão aqui ao parapeito da janela de uma casa verdadeira, não é? Esta é uma casa pequenina de desenho. Criou-se o decímetro, que foi a divisão do metro em 10 partes iguais, que é mais ou menos o tamanho de uma caneta. Criou-se o centímetro, dividindo o metro em 100 partes iguais, que é aproximadamente a largura do teu lápis. E criou-se o milímetro, dividindo o metro em 1000 partes iguais, que é mais ou menos a largura da cabecinha de uma formiga. Estas medidas que nós conseguimos dividindo o metro chamam-se submúltiplos. São os submúltiplos do metro. O decímetro, o centímetro e o milímetro são submúltiplos do metro, que é a medida padrão. A medida principal. Agora temos aqui as medidas todas arrumadinhas na tabela. Na coluna do metro temos o metro, o decímetro, do centímetro e do milímetro. Vamos ler este número em metros. 1. Vou ler desde o início até à medida pedida, 1 metro. Agora vou ler esta medida em decímetros. Então, vou desde o início até aos decímetros. Então, 1 metro é o mesmo que 10 decímetros. Então, e agora em centímetros? Vou desde o início até aos centímetros. 100 centímetros. 1 metro são 10 decímetros e 100 centímetros. Agora em milímetros.
ou desde o início até aos milímetros. 1000. Então, 1 metro são 10 decímetros, 100 centímetros e 1000 milímetros. Metro é a medida padrão, decímetro, centímetro e milímetro são os seus submúltiplos. Vamos ver agora alguns instrumentos que usamos para medir. Temos a régua, que usamos normalmente na nossa escola, e temos aqui o metro articulado. O metro articulado é muito bom para percebermos o decímetro, porque é o metro dividido em 10 partes iguais. Cada uma destas partes é 1 decímetro. Depois tem aqui uns parafusinhos para ele se poder dobrar e levar mais facilmente dentro de um bolso ou de uma mala, porque o metro assim comprido de direito era muito difícil de transportar. Para fazer vestuário, como tinham que medir partes do corpo que são redondas, tiveram que criar a fita métrica de maneira que fosse maleável, porque com uma régua ou com um metro articulado não podiam medir, por exemplo, a cintura ou à volta do nosso braço. Então criou-se a fita métrica, que é de plástico e é maleável. Esta fita métrica não é maleável, é de ferro e serve para medir paredes, portas e outras coisas. Mas, da mesma maneira que houve necessidade de arranjar medidas para medir coisas mais pequenas que 1 metro, também havia coisas maiores que 1 metro que se queria medir. Então, houve necessidade de se multiplicar 1 metro por 10 e criou-se o decâmetro. Um decâmetro são 10 metros. Para ficares com a ideia do que é um decâmetro, é o comprimento da nossa sala de aula, desde a parede lá do fundo até à parede do quadro. São 10 metros, um decâmetro. Mas ainda havia medidas maiores, comprimentos maiores para medir. Então, inventou-se o hectómetro. Multiplicou-se o metro por 100 e criou-se o hectómetro, que são 100 metros. Para teres uma noção do que é 100 metros, vamos aqui observar a piscina onde tu costumas fazer natação. São as piscinas municipais de Faro. A piscina tem 25 metros de comprimento. Para fazer 100 metros, precisas de dar 4 voltas à piscina. Vais daqui até lá ao fundo, são 25 metros. Voltas para cá, 50. Vais outra vez para lá, 75. E quando regressas, completas 100 metros. Então, 100 metros são 4 voltas à piscina. Então, já temos o metro, o decâmetro, que é 10 vezes o metro, e o hectómetro. Mas ainda há comprimentos maiores. Então, houve necessidade de multiplicar o metro por 1000 e criou-se o quilómetro, que são 1000 metros. Para teres noção de quanto é que é 1000 metros, vamos ver aqui um mapa de Bordeira. Temos aqui, onde está este pontinho vermelho, a nossa escola, é B1 de Bordeira. Então, se tu fores a pé por este caminho que nós fizemos o desfile de carnaval e descer até ao restaurante O Grilo Bordeirense, completas 1000 metros, ou seja, 1 quilómetro. Se vieres aqui pela estrada principal da escola, fazes 900 metros, não chega a 1 quilómetro. Mas se fores aqui por trás, pelo caminho do desfile de carnaval, quando chegares ao restaurante O Grilo Bordeirense, completaste 1000 metros, ou seja, 1 quilómetro. Então, o decâmetro, o hectómetro e o quilómetro são os múltiplos do metro. O metro é a medida padrão e estes são os múltiplos, porque multiplicamos por 10, por 100 e por 1000. Agora também os temos aqui organizados na tabela. 1 metro, um decâmetro, que são 10 metros,
um hectómetro, que são 100 metros, e um quilómetro, que são 1000 metros. 1 metro, medida padrão, decâmetro, hectómetro e quilómetro, os seus múltiplos. Como instrumentos para medir estas medidas maiores, temos aqui o telémetro digital, a laser, que mede até 100 metros de distância. Podes estar aqui num ponto e queres medir, por exemplo, o espaço que vai daqui até uma árvore que está lá longe. Apontas isto para a árvore, o laser vai até lá, quando tocar na árvore, aparece daqui a medida de comprimento. E pode medir até 100 metros e é a laser. E no carro? Deve já ter visto o conta-quilómetros. Os conta-quilómetros há nos carros, pode-se pôr numa bicicleta, pode-se pôr numa moto. Todos os veículos podem ter conta-quilómetros. Então agora temos as medidas todas juntas na tabela. Temos aqui a meio a medida padrão, que é o metro. Deste lado os submúltiplos e deste lado os múltiplos. Então, como submúltiplos temos o decímetro, o centímetro e o milímetro, e como múltiplos temos o decâmetro, o hectómetro e o quilómetro.